problema nunca foram as religiões. O problema sempre foi o ego humano tentando impor suas regras nos seguidores das religiões. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP. No vídeo de hoje, novamente, como parece estar virando costume nesse canal, eu vou falar sobre religião e sobre como algumas religiões acabaram se perdendo ao longo do caminho. A maior parte, eu vou falar aqui, dos cristãos, que é o que eu vejo que mais comete hipocrisias. Não são todos, eu não estou generalizando, eu não quero criar um ódio coletivo. Na verdade, o que eu gostaria é de causar uma reflexão nesses que se dizem salvos e precisam se afastar de tudo que é mundano para manter a sua salvação. Eu já me apresentei? Acho que não. Bom, para quem não me conhece, eu sou o escritor JP. E como eu disse nos vídeos atrás, eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda. E existe um preconceito muito grande com essa religião. Você fala para um cristão que você frequenta a Umbanda, eles torcem o nariz, eles tentam te converter de toda forma, porque eles acreditam que você está falando com demônios. No entanto, eles esquecem que no alto do monte, eu esqueci o nome, na Bíblia, quando Jesus, Pedro, João e Tiago, se não me falha a memória, subiram ao monte para orar, e Jesus se transfigurou e esteve na presença de dois espíritos. Mas pera lá, são espíritos de profetas mortos do Antigo Testamento. Pois é, mas ele falou com espíritos. Então, o fato de nós da Umbanda consultarmos os nossos ancestrais, porque não sei se você sabe, mas existe uma memória genética, e nessa memória genética habita o conhecimento. Cara, se você já ouviu falar do jogo ou assistiu o filme Assassin's Creed, basicamente eles fizeram o que na Umbanda a gente faz através de ritual. Eles acessaram o conhecimento que está dentro de cada um de nós. E eles transmitem esse conhecimento, e são conhecimentos multimilenares. Porque sim, nós somos a geração multimilenar. Nossos antepassados remetem ao Éden, se você acredita no Éden bíblico. Então você tem toda a informação de todos os seus antepassados dentro de você. E se algum cientista um dia criar uma cadeira do Animus, que é do Assassin's Creed, você vai ter acesso às memórias dos seus antepassados até o momento da gestação do próximo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho as memórias genéticas do meu pai até o momento da minha concepção, que ali ele transmitiu, é como se ele tivesse repartido metade da alma dele e jogado para dentro da minha mãe, e durante a gestação a minha mãe jogou metade da alma dela para dentro daquele corpo, e assim eu fui gerado. Essa é a minha crença, você não precisa acreditar, tá? Mas é assim que funciona. No entanto, durante a gestação, tem muitos espíritos ao redor que precisam reencarnar. Eu não sei se é um ou se é vários, mas fato é que algum espírito, que na Umbanda a gente chama de Egum, que está pronto para experimentar, e por ordens superiores, eu não sei de quais superiores, eles são permitidos entrar junto nesse jogo biológico aí e almático da união de duas carnes que gera uma nova carne. Então, você tá lá vivendo a sua vidinha e você sente um monte de incômodo, um monte de coisa que você não sabe explicar. E lá na Umbanda eu descobri muita coisa. Só que eu tenho que lidar constantemente com o revirar de olhos de pessoas que, me desculpem, são ignorantes, tá?
eu não quero te ofender, mas você se ofende quando você revira os olhos e você não está disposto a olhar 1 centímetro para fora dessa caixinha que você chama de religião. Você se sente seguro dentro da sua religião. Só que eu não sou um bandista porque eu frequento um terreiro de umbanda. Eu não sou cristão porque eu frequento uma igreja. Eu não sou judeu se eu frequento uma mesquita. Eu não sou budista se eu frequento um templo. Eu não sou testemunho de Jeová se eu frequento um salão, tá? Então, eu sou imagem e semelhança do Criador. Você também é. Só que você tenta, e a maioria das pessoas está o tempo todo procurando rótulos para se sentir aceito no mundo. Só que quem te enviou aqui nessa terra já te deu a aceitação, já te deu a confirmação. É para você brilhar, ser luz como Jesus foi. Aí, como eu estava dizendo no começo do vídeo, o problema são sempre os seguidores. Vocês falam que, eu achei absurdo o que eu ouvi uma vez num vídeo falando sobre a morte de Jesus. E disse eles que a morte de Jesus foi causada por Deus. Cara, não. Quem causou a morte de Jesus foi a ignorância dos seguidores de Moisés. Foram os seguidores de Moisés que mataram Jesus. Não foi Deus. Foi a dureza do coração humano. E não é só você aceitar Jesus que você está salvo. Você tem que quebrar esse coração duro que está apontando o dedo para os outros como se fosse juiz, como se fosse o dono da verdade. Você não é. Eu não sou. E é por isso que eu não julgo. Eu faço ao máximo para não julgar. Só que às vezes a carne é fraca. Temos um espinho na nossa carne que a gente tem que lidar o tempo todo, e às vezes ele está doendo e a gente deixa a maldade do mundo entrar no nosso coração. E é por isso que a gente tem que estar constantemente se lavando, e de preferência se lavando no fogo do Espírito, se você acredita nesse tipo de coisa, porque é o fogo do Espírito que te purifica, para você enxergar com clareza e ouvir com clareza e ser luz e não trevas. Porque muitas das vezes a gente deixa as trevas entrar. Muitas vezes a gente está baqueado com situações da vida e a gente passa por momentos sombrios e a gente acaba colhendo aquelas sombras e achando que nós somos escuridão, nós somos trevas. Só que nós não somos. Você nasceu para ser luz, você nasceu da centelha divina, você nasceu de um Big Bang particular que aconteceu dentro do útero da sua mãe. Eu acho que a concepção não acontece no útero, mas enfim, eu não sou biólogo, então tá tudo certo. Então tenhamos mais compaixão. Jesus ensinou o amor incondicional. E o amor incondicional é não apontar os erros dos outros. É não falar, eu só amo você se você pertencer à minha religião. Eu só amo você se você pertencer ao meu partido político. Eu só amo você se você for rico. Eu só amo você se você for bonito. Eu só amo você... Cara, tudo isso é condicional. Não é o amor que Jesus ensinou. Enfim, vamos ficando por aqui. Eu acho que eu consegui me fazer entender o mais claro possível. Não me exaltei, graças a Deus. E eu peço desculpa porque eu acho que uns 2 vídeos atrás eu me exaltei pra caramba. E tipo, eu revi ele. Eu tô quase desistindo de postá-lo, mas eu acho que é necessário. Tem alguns momentos que a gente precisa dar um chacoalhão nas pessoas e falar: cara, você tá sendo mal, você tá sendo ruim. O mal que você tá apontando no outro tá dentro de você, só que você não tá conseguindo enxergar. Você tem olhos e não tá vendo, você tem ouvidos e não tá ouvindo. E Deus quer que você ouça. Deus quer que você acesse a melhor versão de você. E essa versão, ela tá embaixo de uma camada grossa, de poeira, de lixo, de podridão, que o mundo foi depositando em você, mas você não é essa podridão, você não é esse lixo. Eu não
não acredito, eu não aceito a ideia de que todas as pessoas são más porque quer. Algumas sim, elas são conscientes da maldade e elas praticam deliberadamente. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa torcendo o nariz para mim, por causa da minha escolha religiosa, vamos falar assim, minha escolha de crenças, se ela torce o nariz pra mim e ela fala, esse daí é ruim, é péssimo, eu penso, gente, que Deus perdoe a ignorância dessa pessoa, mas tá tudo bem, pra mim eu continuo te amando. Às vezes é difícil, principalmente quando torcer de nariz vem em direção à minha esposa, porque ela se machuca demais com esse tipo de coisa, cara, isso me deixa enojado, e às vezes vem dos nossos próprios familiares. Mas enfim, eu vos perdoo por seus pecados. E pecado é errar o alvo. Você está errando o alvo, e o alvo é amor incondicional. É não se sentir nem acima e nem abaixo de ninguém. É você entender que você está em equilíbrio com todo mundo. Você é igual a todo mundo. Não é a roupa que você veste, não é o carro que você anda, não é a casa que você mora, não é a inteligência que você tem. Tudo isso é vaidade. Se você precisa de qualquer coisa disso para se sentir bem, você está compensando uma falta que tem dentro de você. E eu, de todo o meu coração, sugiro que você vá procurar um profissional. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um terapeuta, pode ser, sei lá, um cara que mexe com reiki. Porque, mano, são energias. Você deixou a energia errada entrar dentro da sua ostra e agora ela está contaminada. E quando você curar essa contaminação, você vai ter uma pérola aí. E toda dor que você passou no processo vai virar uma pérola lindíssima que você vai poder ofertar para aqueles que desejam a pérola, a beleza, a cura, a salvação. Porque nós temos a salvação dentro de nós. A dor que nós passamos pode salvar alguém que está passando pela mesma dor. Eu já passei por uma dor que quase me tirou a vida, e pelas minhas próprias mãos, entende? Então toda vez que eu vejo alguém em risco de tirar a própria vida, eu fico aterrorizado. Só que a única parte que me cabe é colocar nas mãos de Deus. E se essa pessoa buscar comigo um alívio, um conforto, um acolhimento, eu me sinto na obrigação de me colocar à disposição, porque eu sei como dói passar por um momento sombrio e não ter uma mão estendida, uma única mão estendida, e você ter que olhar para dentro de você e enxergar Jesus estendendo as duas mãos para você. Vem, meu filho, eu te pego no colo. E foi esse momento que cara, eu vou parar por aqui, que eu tô ficando emocionado demais e eu não quero me exaltar, eu não quero demonstrar fraqueza, porque para muitos lágrimas é fraqueza. E ai, que equívoco. Lágrima é a maior força, é a maior demonstração de força que você tem. Você está quebrantando o seu coração. Quando você chora, você está rompendo com aquelas muralhas que você instalou ao redor do seu coração, e você está se permitindo ser humano. E seja humano, porque Jesus foi o cara mais humano que eu já conheci na face da terra. Ele perdoou até aqueles que mataram, que surraram, destruíram o corpo dele, e ele aguentou, porque ele sabia que ele tinha um propósito, e o propósito dele vive até hoje. 2026 anos depois do nascimento dele, a história dele ainda é contada. Então siga o exemplo desse homem, para de apontar o dedo, pelo amor de Deus. Obrigado. Se essa mensagem tocou seu coração, curte esse vídeo, me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal, porque eu preciso de pessoas inscritas no canal para o algoritmo do YouTube entender que o que eu tô falando aqui não é abobrinha, para ele começar a divulgar mais para mais pessoas. Se você puder me ajudar com alguma coisa para melhorar o alcance dos meus vídeos, deixa aqui no comentário, que eu preciso da sua ajuda. Deus precisa da sua ajuda, porque tem muita pessoa morrendo por falta de entendimento e compreensão, por falta de amor. Tá faltando amor nesse mundo, é por isso que tanta gente morre e mata, por falta de amor. E sejamos amor, pelo amor de Deus. Obrigado.
Fiquem com Deus e até a próxima.